Bom dia, bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 14 de abril, quarta-feira da segunda semana da Páscoa. E a liturgia de hoje, a palavra de hoje, espero que nos ajude. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 17 ao 26. Aqui, o Sinédrio de novo prende os apóstolos, prende os discípulos Pedro e sei lá mais quem estava neste grupo que foram presos. E, de verdade, estão, como dizia, com raiva dos apóstolos, porque eles tinham sido ameaçados pelo Sinédrio, nós já temos escutado anteriormente, para não divulgarem mais, não ensinarem mais o nome de Jesus e da ressurreição. E estão irados, prender os discípulos para depois, no dia seguinte, julgá-los, não interrogá-los. Porém, que coisa, colocaram na prisão, botaram guardas e tudo, mas veio o anjo do Senhor, libertou, tirou os apóstolos da prisão e mandou, vão ao templo, não? E, olha, falem ao povo tudo que se refere a este modo de viver, a esta vida, não? A maneira de viver do cristão, da vida em Deus, em Cristo. E eles vão ao templo. Quando, no dia seguinte, depois, o Sinédrio se reuniu solenemente e manda trazê-los da prisão, a prisão está vazia. Não encontra. E estão atônitos. O que aconteceu? Como pode ser? Se estava tudo trancado, como eles saíram de lá? Deus fez um milagre. Tirou-los de uma maneira milagrosa e deixou eles livres para ir ao templo anunciar sobre Cristo. E quando o Sinédrio é informado de onde estão os discípulos, vão lá, mandam prendê-los, mas com jeitinho, com medo da multidão. O que essa palavra tem a ver com você e comigo hoje? Primeira coisa, parece que olhando esta leitura de hoje, a gente pode pensar, poxa vida, se Deus, que é Deus, tem formas de livrar a sua igreja, os seus fiéis, do sofrimento, imagina, libertou os discípulos da prisão. Por que não me livra da cruz, da doença, desta dificuldade, do desânimo, da preguiça? Por que ele não me tira deste estado depressivo que me encontro? Por que não nos livra do coronavírus, da pandemia? Poxa, se ele tirou os apóstolos da prisão, por isto, se de verdade Deus permite coisas na nossa vida, não é porque Ele quer que a gente sofra, mas alguma coisa, algo na sua vontade, no seu mistério de amor que a gente não compreende, Ele quer com este acontecimento na nossa vida. Algo para a gente faça uma experiência de Deus, para, não sei, ser testemunha de Deus no meio da cruz, do sofrimento, do combate, manifestar a assistência de Deus, a força de Deus em nós, na nossa fraqueza, eu não sei. Claro que Deus, se Ele quer, pode agir como agiu aqui, de uma maneira espetacular, fantástica, milagrosa, sim, pode. Mas se Ele age com milagres, para quê? Que Ele permite o milagre na igreja? Para ajudar na fé, ajudar as pessoas a acreditarem, a professarem, acreditarem em Cristo, em Deus, a estarem na igreja, a viverem na comunhão, a viver os mandamentos de Deus, não por outra coisa. Não para que agora se veja um triunfalismo, que a igreja tem que viver sem sofrimento, sem dificuldades, sem cruz, não. Como se aquele que acredita em Deus, então agora está livre, imune de certas coisas. Não, não é verdade. Por isso aqui se manifesta o puro dom e graça de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, claro que você pode pedir nas tuas orações que Deus ajude, que Deus venha em teu socorro diante de certos sofrimentos, mas cuidado. Sempre peça que o mais importante
é que Deus nos ajude a entrar na vontade dele. E se ele não faz algo espetacular na nossa vida, sem problemas. Não perder a fé, não perder a esperança. Não desconfiar do amor de Deus. Continuar acreditando nele. Isto é o que é mais importante. Por isso que o Evangelho também é fantástico. Ainda estamos no diálogo de Jesus com Nicodemos, falando do batismo. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo agora 16 ao 21. E aqui, Jesus proclama o mistério do que vai acontecer com ele, dizendo: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Se Deus não quer que aquele que acredita nele morra, sofra, por quê? Enviou seu Filho para que você e eu não sofra. Mas não é, como eu dizia antes, estes sofrimentos, é o sofrimento que causa o pecado em nós. O egoísmo, a falta de fé, a avareza, o amor ao dinheiro, o amor ao mundo. Essa morte que causa o pecado em nós. Esta sim, Cristo veio para destruir esta morte, livrar-nos desta morte, destas dificuldades, deste de verdade sofrimento, que nós às vezes nos arriscamos a perder a vida eterna por amor ao mundo, por amor aos afetos, por viver ainda escravos da minha vontade, das minhas paixões, dos meus pecados. Esse que é o perigo. E como o Senhor nos liberta, nos salva, nos ajuda? Ele enviou seu Filho para morrer na cruz, ser levantado da cruz. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Não? Ou seja, mas se a gente lembra uns versículos antes, como que diz Jesus, que quando ele for elevado da terra, atrairá a todos assim. Significa que Deus salva o mundo, ama o mundo, manifesta o seu amor através do mistério da cruz, da morte de Cristo, da paixão. Então Deus é horrendo, não ama o seu Filho e mandou aquele sofrer como homem na cruz? Não, por amor a você e a mim, para nos libertar da verdadeira morte, da escravidão que temos dos nossos pecados, das nossas paixões, da nossa vida fora de Deus. Eu espero que de verdade, como que se é enxertado nesta vida de Deus o batismo. O batismo não é só um rito. Tá bom fazer umas orações, colocar água na cabeça da criança, mas é um sacramento que na igreja primitiva, antes de você ser batizado, você tinha que percorrer um processo de gestação à fé, chamado de catecumenato. Tinha que escutar umas catequeses, conhecer, ouvir falar de Jesus, da sua obra, de tanta coisa, fazer ritos, exorcismos, fazer uma experiência da ressurreição na sua vida, ser testemunha, enfim, tinha todo um processo para no final desse processo ser batizado. E depois de ser batizado, introduzidos na Eucaristia, na comunhão, porque a Eucaristia é só para os fiéis, não era ainda para os catecúmenos. O catecúmeno, ele participava na missa até a celebração da palavra, até a homilia. Depois tinha que sair, nem escutava o credo, nem nada. Saía e continuava escutando catequeses com catequista, com didáscalo. E só os fiéis participavam da outra parte, do mistério da Eucaristia. Mas depois do batismo são introduzidos neste mistério. Tem que viver o que é a vida da comunidade, a comunhão na Eucaristia, para serem fortalecidos e manifestarem ao mundo a realidade do céu presente neles, em que a morte foi vencida neles. Não é que eles não têm doença, não têm problemas, não têm dificuldade, mas agora não estou escravo das suas paixões, da sua luxúria, do seu egoísmo, da sua avareza, não. São gente livre e, como vimos na segunda-feira, viviam tudo em comum, partilhavam tudo, ou seja, viviam outra realidade. Eu espero que de verdade seja isso que o Senhor também possa fazer em cada um de nós, e a nossa paróquia, a nossa igreja, manifesta essa realidade do céu, da comunhão com Deus,
para que o mundo acredite que Cristo está ressuscitado, vencedor da morte, Senhor do céu e da terra. Tá bom? Ânimo, oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos a acreditar nela, a deixar que teu Espírito nos anime, grite a nosso Espírito, nos dê a certeza que somos filhos muito amados por ti e que de verdade tu possas transformar-nos em cidadão dos céus, em filhos do reino dos céus, nos preservar para a vida eterna. Este pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.